Queridos, eu quero compartilhar uma palavra contigo hoje, que está na Parashá semanal, que nós já vimos no Shabbat, que é Devarim. E Devarim é o livro de Deuteronômio, e que nesse período, nesse momento, Deus entrega para Moisés uma palavra de alinhamento do povo. E é isso que nós queremos ver nessa noite, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, um alinhamento que vem da parte do Senhor. Diga amém. E esse alinhamento, ele traz para nós alguns entendimentos. Você pode escutar o culto de Shabbat e aprender muito a esse respeito, mas hoje eu quero trazer uma abordagem um pouco diferente, mais profunda daquilo que nós vimos no Shabbat, para continuar sendo esse aqui o primeiro dia da semana, onde nós podemos, hoje na verdade é o segundo, né? Porque a viração do dia é 18, mas para que nós possamos estar carregando então informações preciosas. O texto de referência está em Devarim, que é Deuteronômio do capítulo 1 até o capítulo 3, mas eu quero ler a primeira parte aqui, Deuteronômio capítulo 1, no verso 1. Essas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel. Olha só como tem uma diferença da nossa tradução aqui, né? Aqui diz, essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel. Não, aqui está escrito no hebraico, vai dizer assim, ó, essas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, no lado mais distante do rio Iarden, no deserto de Aravá, diante de Suf, entre Param e Tofel, Lavam, Hatzerot, de Zahav. São 11 dias de jornada de Oreb até Cades Barneia, através do caminho do Monte Seir. Então, algo interessante de nós observarmos são as palavras que o Eterno entregou por intermédio de Moisés, mas ele falou com o povo, trazendo um novo alinhamento. Devarim é uma palavra que tem a mesma raiz de devorar. E para quem não sabe, devorar é Débora em hebraico. Débora é um nome hebraico. Devorar. Devarim significa palavras, mas a raiz de devorar também significa Débora, ou devorar, é abelha. E é algo muito interessante aqui nesse aspecto. Devarim vem da mesma raiz, que a palavra ela é como um ferrão. Devarim é uma parte, estruturalmente falando, do hebraico, que está trazendo para o povo um alinhamento e falando agora uma palavra como um ferrão. Mas ao mesmo tempo que a abelha traz um ferrão, ela também prepara o doce. Aprenda algo, queridos, que você sempre ouvir doçuras sem a ferroada, você nunca vai ser alinhado na vontade eterna. E todo aquele que não suporta o ferrão, nunca vai experimentar o doce. Eu tive a oportunidade, quando eu era seminarista, lá em Carazinho ainda, tinha um irmão que ele era avicultor. E ele tinha toda a parte do mel que ele trabalhava. Ele tinha uma casa, um galpão, assim, mas muito bem organizado. E um dia ele chegou assim, rapaz, vem cá, que eu quero te mostrar. Ele era um senhor já. Eu estou recebendo um enxame hoje. Daí quando eu saio no fundo da casa dele, assim, queridos, eu nunca tinha visto um negócio desse, assim, ó. Um paredão preto de abelha, assim. E eu recém tinha chegado, daí ele disse assim, vem, vamos lá. E assim, cadê a roupa aquela especial que tu veste toda? Ele assim, deixa de ser bobo, rapaz. Vem cá, elas não morrem, não quer dizer, não morrem não, elas não picam. Elas não picam. Só faz o seguinte, quando passar por elas, não te bate em nada. Deixa ela sentar em você e não se assusta. Aí como eu sempre fui um homem de coragem, né, debaixo da pressão, passei, fui com ele, foi na frente e fui eu, né? Aquela coragem debaixo da pressão, né? Vai, e daí tu vai, né? Muito corajoso. E eu vou dizer que muitas vezes é necessário. Até Josué estava meio com medo, receoso, logo em seguida ele assume isso aqui, Deus diz assim, ó, não te mandei eu, vai, não tema e tenha bom ânimo. Em alguns momentos você vai dar esse momento assim de parar. Mas o interessante é que a gente passou pelo meio da abelha, e eu nunca tinha atravessado assim no enxame, recebendo naquela fora, eles estavam chegando numa caixa dele. E realmente era uma nuvem, como se fosse uma parede. Você não via no outro lado de tanta abelha que estava descendo, assim, parecia um paredão. E é interessante porque a abelha ela faz isso bem organizado. Ela desce aquele negócio assim e fica aquela parede ali só descendo para a caixa. E daí nós passamos pelo meio daquilo. E a abelha batendo em tudo que é lugar, batendo em tudo. A sorte que naquela época eu recente tinha saído do exército e eu tinha mania a minha cabeça era rapada
número 1, né? Aquele cabelinho, se fosse nesses cachos aqui, iam ter se entreverado todas as abelhas ali, e aí sim ia ter sido uma festa, né? Mas passei por ali, eu sentia batendo na cabeça, assim, batendo no rosto, em tudo que é lugar. Quando vinha no olho, tu fechava por reflexo, assim. Passei, de repente, cruzei, nenhuma ficou na minha roupa. E ele disse assim, tomou alguma ferrada? Eu disse, não. Eu disse, viu? Quando elas estão concentradas em descer aqui na caixa, elas não estão preocupadas com outra coisa. Eu estou recebendo esse enxame aí. Ele disse, mas vem cá que eu deixo te mostrar outra coisa. Ele foi lá e abriu uma caixa de abelha. Olha só como elas trabalham. E me mostrou como que é. Eu vi o favo e as abelhas trabalhando. Ali ele tomou, acho que, não sei quantas picadas ele tomou. Ele nem aí, os bichos vinham, picavam ele, não tinha alergia, não tinha nada. E ele me mostrou. E depois ele levou lá dentro da casa onde ele guardava o mel. Eram uns tonéis, assim, acho que tinha 8 tonéis enormes, cheios de mel. E daí ele pegou e disse assim, abriu uma torneirinha assim, põe um copinho aqui, um copinho tipo aqueles de cafezinho, colocou ali assim, prova esse mel. Meus irmãos, que coisa mais deliciosa. Que coisa mais deliciosa. Daí de repente ele pegou assim um pedaço de favo, disse assim, já comeu mel no favo? Eu não. Então, pode mastigar. Daí eu mastiguei, ele me deu um pedacinho assim, com favo. Que coisa mais boa. Ele disse assim, daí eu fui tirar, onde é que eu coloco essa cera? Ele disse, aqui coloca nada, engole, rapaz. Ele era bem assim, ele é bem diretão, mas muito querido, assim, sabe? Ele disse, engole, isso faz bem para o intestino, faz bem para não sei o que. Começou a dizer para tudo que fazia bem, mastigar. Daí eu engoli, nem argumentei muito, né? É para engolir, vamos engolir. Mas foi muito, muito legal isso. Então essa experiência de você, quem não teve, você não viu, não sabe como é que funciona. E alguns têm medo, alguns têm alergia e tudo mais, tudo bem. Eu não sabia se eu tinha alergia, descobri que não, porque eu não fui picado também, graças a Deus. Mas é interessante você perceber, sem passar pela questão do ferrão, você não vai chegar na doçura. E toda palavra tem essas duas posturas. Se você só quer receber melzinho na chupeta, você nunca vai crescer. Porque vai ter um momento de alinhamento, onde o Senhor vai dizer assim, alinha, é por aqui. Não. Aprenda a receber os nãos. Aprenda a entender o que Deus pretende fazer em você. Devarim, então, já tinha dado toda a lei, mas o que está acontecendo aqui nesse cenário? O Eterno precisou trazer palavras como um ferrão, e Moisés teve que ferroar o povo. Claro que de uma forma, aqui essa característica da mesma raiz também, nos mostra que nós não podemos ser estúpidos e de uma forma agressiva, mas não podemos também ser muito suaves naquilo que é o direcionamento. Porque do mesmo lugar que sai o ferrão, sai o mel. E quando você ferroa com doçura, vou dizer assim para você, se você tomar uma picada de abelha chupando o favo do mel, você vai sentir até a dor. Mas a doçura da abelha, do mel, vai fazer com que você esqueça o ferrão da abelha. É claro que não foram, eu estou falando de uma abelha te picando, não estou dizendo que é um enxame para te matar, né? Mas você está entendendo isso? A doçura e o prazer de você estar comendo um mel, mesmo que você não seja fã do mel assim de uma forma incrível, mas o doce dele é um doce muito agradável. Claro que você não vai comer isso de colherada como quem está comendo sopa, porque isso vai te repugnar. A própria Bíblia fala que mel em demasia faz a pessoa repugnar. Mas quando você está provando algo assim, Moisés aqui ele está ensinando o povo, e você vai ver a primeira parte desse capítulo 1, e ele vai fazendo todo um relato dos lugares aonde foi passado. E esses lugares aonde o povo de Israel passou, foram todos os lugares que é relatado em Devarim, foram todos os lugares aonde Israel pecou. Então, Moisés, pela palavra do Eterno, está dizendo, vamos relembrar um pouquinho da nossa história? Ele começa a apontar todos os lugares aonde Israel passou e cometeu o pecado. Isso é a ferroada do Eterno. Diz assim, vocês viram o que aconteceu lá atrás? Agora eu estou levando vocês para a terra da promessa. E algo muito interessante é que o povo, quando está cego numa visão, que deveria ter, mas está... Vamos pensar, parece até estranho, né? Paradoxal. Cego numa visão. As pessoas estão cegas, às vezes, em algo, presos numa visão limitada, e eles estão cegos achando que não enxergam muita coisa. Eles viram o
primeiro povo que estava aqui em Israel viu o livramento do Eterno com mão poderosa. Viram as pragas do Egito, viram o livramento, viram tudo o que aconteceu, viram o mar se abrir, viram o exército egípcio ser destruído, viram todas as coisas. E aí Deus disse: agora eu vou dar para vocês a terra que prometi. Mas esse mesmo povo que viu as coisas com mão poderosa envia seus líderes, 12 homens, para espiar a terra por possessão. Estrategicamente, militarmente falando, é a ação correta. Você não vai com um povo daquela quantidade invadindo um território sem você conhecer antes como que era o acesso, como que era o fruto, como que era a terra. Então vai 12 homens lá, e nós já estudamos isso aqui numa outra paraxá, mas aqui é revivido esse momento para ferroar o povo, para entender a nova geração que não cometam o mesmo erro. Aí esse povo vai lá com 12 homens, e você sabe muito bem a história que 10 vieram com relatório negativo. 10 homens vieram com relatório negativo. Apenas 2, Josué e Caleb, estavam com uma palavra do Eterno, crendo naquilo que tinham visto. O restante disseram que a terra era uma terra que tragava os seus habitantes e que o povo parecia como gafanhotos diante daqueles inimigos. A visão que você desperta para as coisas que Deus está, nos lugares que Deus está colocando, se a tua visão é negativa, você vai trazer destruição para uma geração. Porque todos que apoiaram essa fala morreram no deserto. Como está a tua visão diante daquilo que Deus tem colocado para você? Talvez você possa dizer assim: mas no momento eu só vejo o deserto. Mas para de chorar pelo pepino, pela cebola, pelas coisas do passado. Aliás, aqui eles nem tinham ido para o deserto ainda. Eles ficaram com medo dos desafios. O pepino, a cebola, vamos tirar o contexto, porque isso foi depois que eles já estavam vagando. Agora o que está acontecendo aqui é que eles iam ir para a terra da promessa. Deus te tira do Egito, te faz passar pelo mar, te coloca num lugar assim: eu vou te entregar aquilo que eu prometi. Só dá uma olhadinha antes. Escute, Deus sempre vai te mostrar o que Ele quer fazer na tua vida. Pode dizer amém. Agora cabe você crer ou não. Sabe que a maioria das pessoas não crê naquilo que Deus fala? Porque elas têm preguiça de se movimentar, ou elas têm medo de se movimentar, ou elas são incrédulas mesmo. Comigo. E quando você não acredita, você não se movimenta na palavra profética. Deus disse: eu tenho uma herança, olhem a terra que eu estou dando para vocês. Escute, o que você está esperando receber do Senhor? Você já visualizou? Se você já visualizou, o que você tem feito para receber aquilo que Deus falou? Você está se movimentando para isso? Ou você está temeroso, duvidoso e achando que é para outro tempo, é no meu tempo? Quando a gente era preso numa religiosidade, de uma mentalidade greco-romana, a gente achava que a vida era um acaso, por mais que a gente diga que não. Que as coisas se movimentam aleatoriamente. A gente não entende os tempos de Deus, a gente não entende as sinalizações que Ele dá, tanto nas estrelas, quanto na terra, quanto as festas bíblicas que marcam tempos e épocas. Nós não prestamos atenção nisso. E o detalhe é que algumas pessoas continuam vivendo como se isso não tivesse valor. Mas essas sinalizações é os tempos que Deus está determinando para que as coisas aconteçam em você. Quem estuda as festas bíblicas sabe exatamente os tempos que o Eterno moveu na história, na terra, e esses mesmos tempos eles continuam acontecendo e acontecem na tua vida hoje, se você assim crer e se movimentar. Diga amém. Então, entender o que está acontecendo é um fato. Nós não fizemos aqui a cabeça do mês, a festa da lua nova, simplesmente porque nós não temos mais o que fazer. Não tem o que fazer, vou inventar alguma coisa para criar uma atividade para a igreja. Não, a gente se movimenta porque a gente entende que na cabeça do mês, que é a primícia, que é o primogênito, é o momento onde Deus nos entrega uma palavra de vitória para o mês que nós vamos viver. E se você crê nisso e se movimenta nisso, você tem que declarar. Você tem que declarar o mês todo. O que nós temos que fazer nesse mês que foi ensinado aqui na cabeça do mês? Todos os dias. Shema. Agora, não precisa levantar a mão, a pergunta aqui é aleatória. Quantos estão fazendo? De verdade.
Estão fazendo todos os dias declarando o Shema. Aí assim, eu me esqueci, pastor, porque é novo para mim. Eu vou te ensinar uma coisa muito antiga, uma técnica milenar. Já ouviu falar na caneta? Lembra do papiro? Hoje ele virou papel. E você pode comprar em qualquer lugar aí, em qualquer livraria ou qualquer outro lugar que venda papelaria. Você pode comprar uma folha branca chamada folha de ofício ou folha A4. Aí lá você vai abrir em Devarim, capítulo 6, e vai ler o texto. De 4 a 9. E lá vai estar escrito Shema. Aí tu vai escrever com a tua mão, com a caneta esferográfica, e vai colar na geladeira. Eu estou falando bem assim, para simples, né? Não vou dizer digita e imprime. Coloca na geladeira, coloca no espelho do banheiro, coloca na porta de entrada da sala. Cada vez que tu chegar assim, opa, Shema. E você vai parar e vai ler. Você nunca mais vai esquecer. Agora, se você não fizer um esforço para isso, se você não fizer um esforço para as coisas mínimas, como que Deus vai te entregar as coisas grandes? Se o povo não consegue declarar Shema, como que vai receber alguma coisa? Não, mas é que apóstolo, pastor, mestre, sei lá o que tu vai me chamar, Aguinaldo. Nós estamos na graça. Estamos? Estamos na graça mesmo? É claro que estamos. Mas agora, se é de graça, experimenta não trabalhar essa semana. Fica em casa. Porque você está na graça do Eterno. Para ver como é que vai ser as tuas contas no final do mês. Não vai ter nem graça no final do mês. Se você não se mover naquilo que Deus te confiou na mão. O teu trabalho, a tua força, aquilo que você produz. Experimenta não fazer porque você vive na graça. Quando Deus te dá algo na mão, absorva, faça e veja o resultado. Não tem como as coisas de Deus não acontecerem para que Ele se comprometa a cumprir aquilo que Ele manda fazer. Vai acontecer, aplauda o Senhor por isso se você crer. Vai acontecer algo extraordinário. Então o que acontece? Aquele povo vai lá, todo o povo que viu, o povo da visão. Você precisa entender, é o povo que entendeu isso. Eles viram a mão do Eterno agindo poderosamente. Eles viram as rãs, eles viram as moscas, viram os piolhos, viram as feridas, a saraiva de pedra caindo, viram a morte do primogênito. E quando chega para espiar a terra que Deus disse, olhem a terra que eu estou dando para vocês. Ele não disse eu vou dar, a terra que vocês vão passar a possuir. Eles voltam de lá com um relatório negativo, 10 homens. Ei, escuta, não precisava ser 10, poderia ser 10 positivo e 2 duvidando. Uma dúvida no meio do povo compromete toda a história de um povo. Se alguém duvida no meio de você, isso compromete todo o resultado do corpo. Se um membro está doente, todo o corpo é comprometido. Mas voltando aqui para a realidade do que aconteceu. O povo chorou. E olha o que eles disseram. O povo chorou e reclamou, dizendo que Deus os tirou do Egito para fazer mal, para que eles morressem nas mãos dos inimigos. Deus libertando, imagina que Deus é esse. Esse foi o relatório. O relatório do povo foi negativo. Esse foi o recebimento do povo. Os espias, os líderes, deram um relatório negativo. O povo reclamou disso. Deus nos tirou do Egito para nos matar da mão dos nossos inimigos. Que Deus é esse que levanta um libertador e com mão poderosa faz milagres na sua história para te matar na mão do inimigo quando você está prestes a receber a herança que Ele tem para você? Não existe. Isso então foi uma grande ofensa para o Eterno, ao ponto de que nenhum desses homens que relataram essas coisas, tampouco o povo que deu esse choro e disse que o Senhor ia abandonar eles, entrou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Às vezes a gente fica perguntando por que eles ficaram 40 anos. Porque era necessário 40 anos para que todos eles morressem. Uma geração inteira morresse no deserto. Como é que está a tua palavra? Como é que você está recebendo os relatórios do Eterno? Como você está agindo em relação ao que Ele tem, a cada palavra liberada, a cada tempo aqui, como você está agindo a esse respeito? Queridos, aprenda a agir e não reagir. A reação sempre espera a ação de alguém. A ação não espera
a ação de outra pessoa. A ação, ela executa um comando. Enquanto que a reação, ela... Não estou falando da questão científica. Estou falando da questão retórica. Já a reação precisa que alguém se mova para que você reaja. Então, execute um comando e haja na palavra do Eterno. Não espere vir alguma coisa na tua direção para você reagir, porque às vezes pode ser. É que nem o pênalti. Às vezes o goleiro vai para o lado certo e pega a bola. Para desviar, às vezes pode ser que tu desvie no lado certo, às vezes pode dar no meio da testa. Então, aprenda a agir e não a reagir aos comandos do Eterno. Haja diante da palavra que Ele te dá. E olha só, Moisés passou toda a lei e repreendeu o povo. Ele reviu tudo o que foi ensinado e repreendeu o povo. Escute isso. Suspeite de quem só te elogia. Anota isso. Tem gente que passa o tempo inteiro querendo elogio. Meu irmão, tem uma fase que é compreensível, mas tem outra que já deu. O que você achou? Ai, como é que eu estou? Como é que foi isso? O que achou disso? O que achou aquilo? A pessoa que está sempre buscando elogio. Ou mesmo que ela não fale, ela fica frustrada porque ninguém elogiou. Ela tem problema. Tem problema. Ah, o que achou? Viu o que eu fiz? Viu que não sei o que lá? O que achou daquilo lá? O que achou? Querido, para. Você vai adoecer. Então suspeite. Quem elogia o tempo todo, cuidado. Isso é laço. Então, só que tem gente que gosta de bajuladores. Pessoa que fica te elogiando o tempo todo é bajulador. Você vai cair num laço. Então preste atenção nisso. Suspeite de quem te elogia, de quem só te elogia. Porque quem só te elogia não te ama. Evite aquele que te tolera. Suspeite de quem só te elogia. Evite andar com aquele que tolera a sua presença. Não ande com pessoas que toleram a sua presença. Se você é tolerado, não vá lá. Chega uma altura que a gente cresce e a gente percebe aonde nós somos celebrados ou onde nós somos tolerados. Aonde você é tolerado, você vai uma vez. E você não precisa ter retorno lá. Não esteja gastando sua energia, seu tempo, a sua vida em lugares onde você não é celebrado. Então suspeite de quem te elogie, evite aquele que te tolera, sirva aonde você é celebrado. O lugar aonde você é celebrado, você deve servir e não receber louros. Aí vem o bajulador, é o cara que quer o elogio. O lugar onde você é celebrado, ele quer entrar numa sala e todo mundo aplaudindo dele, entra assim. Sou eu. No lugar onde você é celebrado, você serve. Porque esse é o modelo de Jesus. Aonde honraram Ele, a presença dEle fez grandes milagres. Aonde Ele foi tolerado, nada aconteceu. Eu não estou falando coisas da minha cabeça, estou falando coisas que você precisa aprender. Então, quando começam a elogiar, vou falar de Jesus também. Quando disseram assim, bom mestre, o que devo fazer para lhe dar a vida eterna? Jesus dá no meio, como diz o gaúcho aqui. Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é o Pai, que está no céu. Tipo assim, para de bajular e vai direto ao ponto. A gente fala que quer seguir Jesus, que quer viver a vida de Jesus, mas o nosso comportamento é totalmente oposto ao comportamento de Yeshua. Nós queremos ser bajulados, queremos ser elogiados, nós queremos ser celebrados o tempo todo. Tem gente que só quer ser recebido com confete. Cuidado, meu irmão. Olha só. Então sirva no lugar onde você é honrado. E agora preste atenção. Vou repetir toda a frase sem explicar agora. Suspeite de quem te elogia, evite quem te tolera, sirva aonde você é celebrado e seja amigo de quem te repreende. Quer ter amigo? É aquele que te repreende. Se não te repreende, não é teu amigo.
Seja amigo de quem te repreende. Se você achar alguém que mostra os seus defeitos e não fica te julgando, e esse julgando não é esse julgar popular aí, ficar dizendo assim, olha só como é que aquela pessoa, não fica falando mal de ti, mas ele chega para você assim, o teu problema é esse, você tem esse problema aqui, esse aqui, esse aqui, isso aqui, corrige para você avançar. Daí na outra vez ele vem e confere. E aí, já corrigiu o que eu te falei? Amigos. E as pessoas que não são corrigidas, elas são orgulhosas. As pessoas que não gostam de ser corrigidas são orgulhosas. As pessoas que não gostam que alguém aponte os seus defeitos são orgulhosas. As pessoas que não gostam que alguém fale para ela as verdades são orgulhosas. As pessoas que se vitimam o tempo todo são orgulhosas. Você sabia que o vitimista é orgulhoso? Porque sempre é culpa dos outros, orgulhoso. Porque ele não consegue, ele não tem humildade para reconhecer e falar sobre a autorresponsabilidade que ele tem e não executa, deveria ter e não executa. Só uma pessoa humilde bate no peito e diz assim, a culpa é minha, me perdoa. O orgulhoso sempre vai achar um culpado para terceirizar e não avançar. Então, vou repetir a frase, e grave na sua mente, e anote, suspeite de quem só te elogia, evite quem te tolera, sirva aonde você é celebrado e seja amigo de quem te repreende. Seja amigo de quem te repreende. Repreensão bíblica. Repreensão segundo o Machia. Não a pessoa que só fica esculhambando com você. Pessoas que esculhambam com você não te valorizam, te desonram. Essas você não deve nem andar com elas, porque elas não expressam nada das coisas que Yeshua nos ensinou. Então, olha só. Quando você viver isso, você entender esse posicionamento, você se torna um tzadik. Aquele que faz a justiça, tzadikim no plural, aquele que efetua a justiça do Eterno sobre a terra. E aquele que é um tzadik, aquele que é um homem justo, que o tzadik vem a ser justo, ele consegue olhar o lado positivo das coisas. Por mais difícil que foi o que aconteceu com você, pare de valorizar o ruim e veja o positivo que tem nisso. Em todo acontecimento negativo, Deus esconde por trás daquele que é justo uma recompensa positiva para você. Mas foi horrível, tu não sabe o que aconteceu, foi traumático, eu perdi dinheiro, eu perdi família, eu perdi amigos, a empresa quebrou, as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, foi no casamento, foi na questão dos filhos, meus filhos brigaram, me abandonaram, meus filhos não sei o que lá, foi o chefe que mentiu. Não interessa o tamanho da catástrofe que você vai viver. Observe que no fundo de todas as coisas, a minha Bíblia diz, não sei se a tua também, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Será que as coisas ruins que estão acontecendo na tua vida nesse momento, Deus não está escondendo por trás deles uma recompensa para o justo que você é? Então não murmure, não faça como o povo de Israel. Não se entregue a um lamento daquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vou dizer para você, se ele teve a coragem de tirar você, ele não tirou você para matar você na mão do inimigo. Ele tirou você do Egito para te dar a promessa que ele tem na tua vida. Diga amém, aplauda o Senhor por isso. Ele te tirou para uma promessa. Mas agora, tem uma possibilidade de, mesmo com a promessa, você ficar prostrado no deserto que você passa ou se encontra. É simplesmente duvidar ou murmurar a respeito de quem ele é. Mas olha só que coisa interessante. Você já parou para pensar? Deus é tão maravilhoso que a queda de Israel foi por não reconhecer os pontos positivos de tudo que estava acontecendo. Um justo, um tzadik, recebe a herança do injusto. Você sabia disso? Um justo recebe a herança do injusto. Você precisa aprender isso. Quantos espias foram mandados para espiar a terra? Fala mais alto. 12. Quantos creram? 2. Quantos morreram? 10. Você sabia que a herança dos 10 que duvidaram ficou para Josué e Caleb?
a herança dos que duvidaram, eram 12 príncipes. Se 12 príncipes morreram, ficaram apenas 2. Quem recebeu a herança dos 10 que duvidaram? Josué e Caleb. Anota isso aí na tua anotação, coloque isso na tua mente. O tzadik recebe a herança, ou o justo recebe a herança do injusto. Josué e Caleb não receberam apenas aquilo que eles tinham por direito, que o Eterno havia prometido. Eles receberam toda a herança dos 10 que duvidaram. Querido, eu quero dizer para você, tem muita gente duvidando dos tempos e épocas que nós estamos vivendo. Eu não me preocupo mais, porque na minha mente, como pastor, aquele pensamento evangélico que eu tinha de querer ser o próprio Espírito Santo, ou como fala, né, no meio evangélico, a quarta pessoa da Trindade, de querer salvar todo mundo, querer fazer as coisas pelas outras pessoas, eu descobri que nunca foi minha função. A minha função não é salvar ninguém. A minha função é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o fechamento de Apocalipse. Não há nada mais importante do que ouvir. O mês que você está é um dos meses mais importantes. Ouve, Israel. Ouve. Porque olha só, Deus então está guardando para você uma recompensa daquele que duvida. Se prepare, porque vai vir para você, diga amém. Mas você precisa crer e ser como Josué e Caleb. Senão isso não vai acontecer. Mas há algo interessante aqui. Os mandamentos dados aqui é para uma geração que não tinha idade consciente quando receberam a Torá no Sinai. Todos os que sobreviveram e entraram na terra eram crianças que não tinham idade consciente quando a Torá foi entregue no Sinai, aonde eles viram a nuvem descendo no Sinai e vendo Deus escrevendo nas pedras. Agora, a geração que está entrando na terra, todos os que viram, a geração da visão morreu. A geração da visão morreu prostrado no deserto. Agora o que precisa? Deus trabalhar e ensinar uma geração que vai apenas ouvir. Por isso, Shema, Israel, ouve, 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 porque eles não vão ver mais. E uma das repreensões tão interessantes que a gente vê quando Tomé vê o Senhor Jesus, ele diz assim: Senhor e Rei meu. E aí Jesus olha: porque você viu, você creu? Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Deus está nos levando num tempo de ouvir a sua voz. Mesmo que você não veja as coisas acontecendo. A geração que possui a herança, preste atenção, não é aquela que vê, mas é aquela que sabe ouvir a voz do Eterno. O detalhe é que às vezes a gente fica querendo ver. E eu vou dizer para você, talvez você não vai enxergar nada, mas se você escutar a palavra do Eterno, você vai entrar nos lugares que a geração passada não conseguiu. Deus tem algo novo sobre nós. Agora, precisam aprender com os erros dos antepassados, também para receber a herança. Por isso aparecem aqui em Devarim, em Deuteronômios, novas leis que o Eterno escreve para essa nova geração, necessária para adestrar aqueles que não viram, mas vão precisar ouvir. Amados, se nós aprendermos a ouvir a voz do nosso Deus, nós vamos acessar os lugares que Ele tem para nós. A primeira geração era da visão. A última geração, a nova geração, é da audição. A da visão sempre é considerada superior, porque foram testemunhas oculares do poder do Eterno. Mas a geração que ouve, nesse contexto, é considerada inferior,
porque não estiveram lá, mas só ouviram as histórias. Entretanto, aqueles que viram e duvidaram são inferiores àqueles que ouvem e creem. Quantas coisas você já viu e duvidou? Quantas coisas Deus já fez? Eu preciso enfatizar algo muito sério. O tempo que nós vivemos é um tempo profético. As pessoas estão sonhando e Deus está... Porque é o tempo do sonho e da visão. Só que cuidado com esse tempo da visitação do Eterno. Porque tudo que é em prol do reino de Deus é do Eterno. Agora, se é em prol do teu reino, do teu mundinho, cuidado que pode ser laço. Tem muita gente, já ensinei para vocês. Não sei se foi na Davar, se foi no culto. Enfim, numa das ministrações, tem acesso para você, me acompanhe. O mover profético desse último tempo não é um profético individual. Porque quando a palavra me instrui, em 1 Coríntios 14, a respeito da profecia na igreja, ela é para a edificação do corpo. Fale, e todos têm que ouvir. E é edificação para o corpo de Cristo. A palavra profética é para o corpo de Cristo. Diga amém. Amém. Se você quer uma palavra individual, no profético, Deus pode te dar ou não pode dar? Pode. Vai fazer isso no corpo de Cristo, no meio do culto? Pode. Mas o Espírito está sujeito ao profeta. E que ele tenha sabedoria. Porque a instrução bíblica é que faça, se for por línguas, que seja 2, no máximo 3, cada um por sua vez com interpretação. Se for profecia, que isso também não interfira no momento daquilo que está sendo falado. Tem regras. Só que nós estamos acostumados a viver de qualquer forma, e no meio, levanta alguém, começa a rodopiar no meio do culto, e eis que te digo, diz nada. Porque dentro da casa do Senhor tem que ter ordem e decência, Paulo do Senhor por isso. Porque se não tiver ordem e decência, pode saber que ele vai falar coisa da sua emoção. E tem muitas pessoas especialistas em ler pessoas. E vão falar exatamente aquilo que tu quer ouvir. Então, queridos, nós precisamos entender que ouvir Deus, no tempo em que nós estamos vivendo, é mais importante do que ver alguma coisa. A experiência com o Eterno pode ser diária, com você parando para ouvir. E não querendo alguém que faça por você. Sabe como é que você faz para ouvir Deus? E já vou encerrar por aqui. As palavras do Eterno. Algo que a Bíblia está repleta de ensinamentos. Meditação. A meditação bíblica é você ler a palavra e parar para ouvir a sua voz. Em silêncio, aquietado, sem celular, sem relógio, sem preocupação. E você vai pedir, fala comigo, Deus. Fala comigo nos meus sonhos. Fala comigo no meu lugar de sossego. Não vai ser na turbulência. Só que quando você aprender a ouvir Deus na meditação, na paz do teu espírito, que o próprio Yeshua fazia isso, ia para o Getsemane, ia para o Monte das Oliveiras, ia para diversos lugares para buscar o Senhor no secreto, em silêncio. Quando você aprender a ouvir isso, quando você estiver caminhando no lugar onde for, você vai conseguir escutar. Eu lembro de uma ilustração, só para você entender. Um americano leva um nativo indígena da sua terra para conhecer o centro da cidade. E achando que ele queria comprar o lugar, a terra, e estava tentando impressionar aquele índio que não era um ancião, mas já era um homem de idade, já maduro. E vou mostrar a cidade, porque de repente fica mais fácil de eu conseguir comprar essa terra. Então ele está indo e de repente ele começa a caminhar com ele no centro da cidade. E olha só que maravilha isso. E aquele índio perturbado, porque na sua terra era tudo tranquilo. E era buzina, era grito, era barulho, era som. E de repente você está ouvindo, esse é o som do progresso. O que você consegue ouvir aqui?
E ele diz assim, eu ouço grilos. Daí eu disse assim, sim. Como assim grilos? A gente está aqui numa cidade, estou te mostrando tudo que tem aqui, tem música ali, tem outra coisa lá, tem carro passando para aqui, tu diz que ouve grilos. Ele, sim, eu ouço grilos. Aí aquele índio caminhou mais um pouco e tinha um canteiro de uma flor, uma folhagem ali. Ele se abaixa e pega o grilo na mão. Ele diz assim, eu ouço grilos. Você vai ouvir aquilo que você, na quietude da sua vida, está acostumado a ouvir. Há muitas pessoas ouvindo o barulho ao redor e perderam a sensibilidade de ouvir grilos no meio do seu dia a dia. Quando o teu ouvido estiver afinado para ouvir a voz de Deus, pode ser o dia mais turbulento. Você vai ser como Josué e Caleb. Vai ter gigante, vai ter terra, vai ter inimigo para conquistar. Ei, eu ouço o Eterno. E Ele disse que o lugar é nosso. Aplauda o Senhor por isso. O meu desejo nessa noite é que os seus ouvidos sejam abertos para ouvir a voz do Eterno. E que você pare para escutar aquilo que Ele tem para você. A herança do justo é tomada do injusto, porque ele negligencia ouvir e crer naquilo que o Eterno tem. Lembre-se, as palavras de correção nesse tempo precisam ser organizadas na tua vida para que você entre nos lugares seguros que o Eterno tem, sabendo exatamente como fazer e como agir. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja e declarar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que haja sobre o nosso entendimento, ó Deus, essa certeza de que precisamos ouvir o Senhor, que o Senhor é um e que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, porque cremos na Tua Palavra. Eu abençoo cada um dos Teus filhos, Pai, e declaro sobre eles a Tua bênção, e que seja uma semana onde eles possam escutar a Tua voz e obedecer. Oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.